Gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Iniciando hoje nossa aula do dia 2/6/2021 com o assunto de ciências, tá? Correção aí da página 44, não é isso? E página 45. Essa atividade vocês fizeram em casa e não corrigir. Augusto falou aí no chat que ele é tímido, né? Que ele não gosta de ler. Não vejo essa timidez em sala. Só as desculpas aí de vocês. Mas vamos lá. A primeira diz o seguinte: escreva os produtos formados em cada tipo de reação de combustão. Aí na letra A a gente tem reação de combustão incompleta e na letra B, reação de combustão completa. Para a letra A, vocês vão colocar aí monóxido de carbono ou carvão e água. E na letra B, água e gás carbônico. Atualizem aí, acertei. Façam a correção, tá? Para quem não, por algum motivo, não tenha feito. Vamos lá. Questão 2. O triângulo do fogo apresenta componentes necessários para uma reação de combustão aconteça. Marque a alternativa que indica os 3 fatores essenciais para a ocorrência dessa reação. Então, os 3 fatores necessários são o comburente, o combustível e o calor. Eu também coloquei a letra C. Muito bem. Terceiro, grande parte da energia que consumimos em nossos afazeres diários é oriunda da queima de materiais chamados combustíveis. Cite 2 combustíveis que podem ser obtidos a partir da destilação do petróleo. Então, consegue-se aí derivados que são do petróleo, né? Por exemplo, aí a gasolina e o gás de... Eu coloquei a gasolina e o diesel. São exemplos também. Eu coloquei gasolina e gás. Também são exemplos. Ok? Questão número 4. Para obter o petróleo... Gasolina e querosene. Também. Olha o carro do ovo. Podemos obter petróleo... Podemos obter do petróleo diversos componentes, entre eles o gás natural, GLP. Naftalina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, vaselina, asfalto, piche, entre outros. Tá? Escolha 5 derivados do petróleo e descreva a sua utilização na vida cotidiana. Então, como por exemplo, aí vocês estão observando aqui, ó, que eu destaquei de azul, do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos aí, por exemplo, o gás natural, que, por exemplo, combustível doméstico e de automóveis, querosene, combustível de aviação, GLP, combustível doméstico para fogões e aquecedores, asfalto, pavimentação de ruas, rodovias, parafinas e velas. Então, há uma infinidade de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia e, às vezes, sequer nem damos contas que vêm de origem do petróleo. Ok? Só um momento aí que a gente já vai continuar, tá? Aguarda aí. Você não deixa o microfone ligado. Oi? Você deixou o microfone ligado. Sim. Tá. Eu tô confundindo Edgar com o Marcos, na moral. Uma coisa bastante comum. Vai ficar assim pra toda a vida. Vamos lá. Deixa eu só ligar a câmera de novo aqui. Acho que ligou. Questão número 5, ela diz o seguinte. Nos Estados Unidos, obtém-se o etanol a partir da biomassa do milho. Por quê? Observem aí. Posso falar por quê?
Pode. Porque ela é uma fonte renovável e não é difícil de se conseguir. Exatamente. Eu coloquei aqui, ó, porque a biomassa do milho tem álcool. Também, resposta correta. Primeiro que é necessário que, realmente, que na biomassa você tenha aquele componente que se quer extrair. E, segundo, a questão de ser uma fonte aí renovável, tá? Mas é claro que, para que seja utilizada essa fonte, é necessário que haja a produção. Mas aí só não vou entrar em outros aspectos aí que puxei para a geografia, não, tá? Mas as respostas estão corretas, ok? Sexto, classifique os seres vivos conforme seu nível de consumidor. Então, nós temos aí... Isso daí é fácil. A letra A seria o quê? Consumidor primário. O B? Primário ou secundário? Letra C? Secundário. D? Primário. E letra B? E letra E? Secundário. Ok, isso aí está tranquilo para todo mundo. Vamos lá. As cadeias alimentares sempre ocorrem isoladamente, tá? Em um ecossistema. E, em alguns casos, os organismos produtores podem ser encontrados no primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. A frase está incorreta, portanto, reescreva de forma correta. Então, podem printar aí se necessário, caso não tenham feito, tá? E a resposta correta seria: as cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada, pois o mesmo organismo pode participar de mais de uma cadeia ao mesmo tempo. E os produtores são sempre no primeiro nível trófico, pois são os únicos a produzirem o próprio alimento, como, por exemplo, as plantas. Poderíamos, de forma geral, dizer essa, tá? Desenhe uma cadeia alimentar completa com pelo menos 4 níveis tróficos. Aí vocês precisam fazer essa oitava questão no caderno, tá? 9. Explique a formação do petróleo, descreva alguma de suas características. Então, a formação do petróleo, como vocês podem lembrar, decorre da decomposição da matéria orgânica, tá? Sob condições específicas de temperatura e pressão no subsolo, tá? 10º, analise as afirmativas sobre as características do petróleo, marco verdadeiro ou falso. O petróleo é uma fonte de energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Falso. Falso. Além de não ser uma fonte energética renovável, não é renovável, tá? Sua utilização, ela é, sim, nociva ao meio ambiente, tá? A formação de petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alternância de matéria orgânica vegetal ou animal. Verdadeiro. Por isso que a gente diz que, por exemplo, o processo de formação ele vai ocorrer em milhões de anos, mas não estaremos aqui em milhões de anos, né? Gerações e gerações não estarão presentes para usar o petróleo em milhões de anos. Ou seja, consequentemente, por isso que ele está dentro das características, das energias de fontes não renováveis, tá? E o processo de renovação, como vocês estão observando, chega aí a milhões de anos. O uso de derivados do petróleo afeta diretamente o ciclo do carbono, devido à emissão de gases carbônicos na atmosfera. Verdadeiro. Verdadeiro. Nessa daí, professor, tá com muita dúvida aqui, eu confundi muita coisa aí. Qual? Nessa? Sim, nessa alternativa. O uso dos derivados do petróleo, que acabou de falar. Devido à emissão de gás carbônico na atmosfera. Assim, entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina, essa aí é verdadeira, né? Todo mundo sabe.
como, por exemplo, plástico, e tem outra coisa que vocês comem que é derivado do petróleo, se vocês não sabem. Sabiam? Que vocês, na verdade, mastigam. Tem não. Passam, O que é? passam horas mastigando. Chiclete. Chiclete Ele mesmo. Velho. é Na bem. moral, É, a gente Comer mais mastiga não. tanto. Eu não como mais não, viu? Eu também Pois é, não. não é um doce tão saudável, né? Principalmente, Parei de comer há anos. principalmente se tiver de estômago vazio. Não é recomendável. Ó, as frações de petróleo são separadas por processos físicos, pois são imiscíveis umas com as outras. Falso. Leia com atenção o texto. Então, vamos lá. Com base no texto anterior, assinale a alternativa que não representa uma cadeia alimentar, começando pelos produtores e terminando com os consumidores secundários. Letra B, pastos, capivara e onças. Resposta correta, letra B. 12. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes, gasolina e o querosene. Resposta correta, letra B. O biocombustível é uma fonte de energia resultante do processo, letra E, de derivados de produtos agrícolas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, mamona, soja, biomassa florestal, resíduos agropecuários, entre outras fontes. Então, quando vocês ouvirem essa palavra aqui, biomassa, lembrem-se que estamos falando de uma fonte de energia ligada à matéria orgânica, tá? Seja ela animal ou geralmente vegetal, tá? No caso, os exemplos que vocês estão vendo aqui. 14. Caracterize os combustíveis de biomassa, dizendo como eles podem ser obtidos e as principais matérias-primas para a sua produção. Os combustíveis de biomassa, como eu já havia dito, são obtidos aí a partir de vegetais ou animais, tá? Já que se trata-se de matéria orgânica. E as principais matérias-primas são o lixo orgânico e a madeira, como, por exemplo, na sua forma bruta, ou processos como óleos vegetais e produção de biodiesel. Se vocês, por um acaso, não viram ainda e tiverem a oportunidade de ver, eu até mesmo posso mostrar aqui para vocês, com a nossa de combustíveis, eu posso mostrar para vocês como é que funciona, que aí algumas pessoas utilizam até em casa, em estruturas menores, um biodigestor para a produção de gás, tá? Cadê? Mostra aí. Oi? Mostra. Eu nunca vi isso, não. Pronto, eu vou mostrar depois para vocês. No próximo do final da aula, eu encerro e mostro como é que funciona um biodigestor, para vocês terem a noção, pelo menos dentro de um ambiente doméstico, como que a biomassa ela pode ser utilizada, tá? Vamos lá, 46. Reações químicas e elétricas, tá? Voluntários? Eu? Vamos lá, começa aí então. Aonde começa, professor? No primeiro parágrafo. Lá em cima? Isso. Tá. Com certeza você já passou por algumas situações em que precisou de energia elétrica, fundamental para o nosso dia a dia, seja para tomar banho, carregar seu celular ou assistir televisão. Atualmente, a energia magnética também é bastante utilizada por estabelecer uma relação direta com a eletricidade, a qual, em algumas das situações, é gerada a partir de reações químicas. Ok, como vocês observaram aí nesse primeiro parágrafo, tá?
Diariamente, a gente precisa, seja para qualquer atividade que nós realizamos, ou seja, dentro das nossas casas, a gente precisa a utilização de energia. E ela vai se apresentar dentro dos nossos usos diários de diferentes formas. Tá? E essa energia, ela pode ser gerada a partir de reações químicas, ou seja, reações químicas podem acontecer desencadeando aí e transformando-se em energia elétrica, que vai servir para acionar um aparelho eletrônico que nós tenhamos, ou até mesmo para outros equipamentos que demandem de eletricidade dentro do nosso dia a dia, ok? Vamos seguir então aí com o próximo parágrafo. Independente de onde vem a eletricidade, quando um aparelho é ligado ou uma lâmpada é acesa, podemos afirmar que ele passou por esse aparelho, tá? Isso aí tá tranquilo, tá? Portanto, foi estabelecido um circuito elétrico, ou seja, a partir do momento que essa energia elétrica ela passa por um aparelho, a gente pode afirmar que houve aí a formação de um circuito. Então, neste caso, o circuito está fechado. Se a lâmpada não acender, o circuito está aberto. Tá? E aí a gente tem um experimento mostrando aí como esse processo do circuito aberto e do circuito fechado ele acontece, mas iremos prosseguir, tá? Vamos lá, próximo parágrafo aí. Os dispositivos Posso ler, Leonardo? Pode. Os dispositivos capazes de gerar energia elétrica pela transformação de qualquer outro tipo de energia são chamados geradores de eletricidade. Na experiência, o gerador de eletricidade é uma pilha, um gerador químico que transforma a energia química em elétrica. Os geradores podem ser mecânicos, luminosos, térmicos e químicos. O princípio de funcionamento das pilhas de bateria são transformações químicas dentro do dispositivo, nas quais o componente perde elétrons e outro recebe. Ocorrem reações de oxirredução. Então, vamos lá. Como vocês observaram aí nesse primeiro parágrafo, uma pilha, por exemplo, como essa mostrada aqui nesse exemplo, ela pode ser definida, então, como um gerador de eletricidade. Mas aí, a eletricidade que está sendo gerada aqui dentro, né, a energia que vai ser produzida aqui dentro, ela não está atrelada de forma direta a uma fonte de energia que nós temos na nossa residência, por exemplo, tá? Ou seja, a energia ela está armazenada dentro desse objeto e para que essa energia esteja aqui dentro, é necessário que ocorra um processo de reações químicas que vão fazer com que essa energia ela seja produzida e possa alimentar um objeto ou algum equipamento que demande de energia, ok? Então, como Augusto leu aí sobre o princípio do funcionamento das pilhas, dentro dela vão ocorrer transformações químicas, tá? Nas quais os componentes vão perder elétrons, que são partículas constituintes de um átomo, tá? E o movimento dos elétrons é justamente a eletricidade, e outro que vai receber o nome de oxirredução. Observe, então, aí a estrutura que compõe a parte interna de uma pilha, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter em uma das extremidades o terminal positivo e um terminal negativo na outra extremidade. Nós vamos ter um componente de zinco, nós vamos ter o chamado fio condutor, que é por onde justamente a carga elétrica ela vai ser recebida pelo polo positivo, no caso de pilhas que podem ser recarregáveis, e vão ser transmitidas pelo grafite condutor para os componentes químicos que estão presentes dentro dela. E assim ocorrer esse processo de reação química dentro da pilha, transformando-se em energia. Continua aí alguém nesse próximo parágrafo aqui.
Quem vai, pessoal? Pronto, então eu vou fazer o seguinte para facilitar com vocês, tá? Eu vou dividir essa aula, então, em duas partes. Vou deixar essa primeira parte aí com a correção e vou colocar uma segunda parte, que seria exatamente a aula, tá? Porque aí fica melhor para facilitar. Só um momento aí que a gente já vai iniciar a segunda etapa, tá? Aguardem aí, por favor.